Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Você que já está nos assistindo, dê o teu sinal. Amém. Estamos iniciando a nossa escola. O pastor Gente está vindo aí de uma luta contra uma virose, mas com a graça do Pai, estou vencedor. Amém, queridos? Daí Wesley. Vamos lá, Wesley, vamos juntos fazer essa escola e com a graça do Pai alcançaremos vitória. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Estamos iniciando essa escola, Pai, para falar sobre este assunto tão importante, ó Pai, que fala exatamente da nossa justificação pela fé. Te peço, ó Pai, que me capacite para transmitir esta aula, que o Teu Santo Espírito use este pequeno servo, que os Teus filhos que estão do outro lado possam ser abençoados, Pai. Abençoa teu servo, pastor Wesley, já está aí comigo, tu sabes as lutas que ele tem enfrentado, mas também sai vitorioso, porque a nossa batalha, o Senhor batalha por nós. Agora, Pai, peço a tua bênção para esse momento,
também pelo nosso caderno de oração, orando também por todos os que estão conosco e ainda entrarão ou assistirão em outro momento. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, seja a Tua graça sobre nós e a Tua misericórdia, que são as causas de nos sermos consumidos. Pai, muito obrigado. Agora abençoa essa aula, dá-me a inspiração, a capacitação, ó Deus, para falar deste assunto tão maravilhoso e importante que atingiu toda a humanidade, ó Pai, ó Senhor, agora nos livrando da eternidade separados de Deus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, abençoa-nos com a Tua presença. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, você que já está conosco aí. Amém. Vamos estar agora adorando o Senhor com o hino de abertura. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Deixa eu ver, já está aí o pastor Wesley. Amém, Wesley. Deus abençoe. Vamos lá. A palavra de Deus estudar. Ouvimos de Cristo e favor. Oh, vem. Sim, vem escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, nós queremos louvar ao Senhor. Precisamos ouvir com respeito esse ensino ali com amor. Oh, vem, sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre descubra que feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu, aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então a nossa escola está indo ao ar. Hoje continuamos com este assunto empolgantíssimo, né? Falar sobre a justificação pela fé. Aleluia! Não é isso? E, obviamente, que em tratando-se da justificação pela fé, vamos apenas fazer uma pequena reflexão, né? Que o que culminou na Reforma Protestante foi exatamente quando Martinho Lutero questionou, não é, essa venda de indulgência. Eu anotei alguns pontos, vou ler para vocês. A Reforma Protestante foi iniciada por meio do questionamento do monge alemão Martinho Lutero na questão referente à indulgência. A venda de indulgência foi um dos mecanismos criados pela Igreja Católica para manter e consolidar suas influências políticas e sociais e para garantir o enriquecimento e posse de bens e terras de alguns membros da instituição. Foi também a venda de indulgência a responsável pelo descontentamento de membros da Igreja Católica, entre eles Martinho Lutero, que liderou a Reforma Protestante.
Normalmente ouve-se falar das indulgências no período da Idade Média. A história, no geral, aborda a venda de indulgências como a venda de perdão dos pecados, como a principal ou o movimento da reforma religiosa feito pelo monge Martinho Lutero. Muito bem, o texto abaixo vai apresentar a definição de indulgências e discutir brevemente seu surgimento, função e venda. Martinho Lutero não concordava com a cobrança de indulgências e era defensor da ideia de que a salvação é obtida pela fé. Que coisa tremenda, né? Alguém fez um comentário que quando aqueles monges saíam vendendo a indulgência, a proclamação deles tinha esse texto, né? Quando a moeda bater no fundo da caixa, a alma que estava no purgatório pula para o céu. Isso chocou, não é? Esse reformador e outros também que lutaram, muitos foram mortos, mas a grande verdade é que a palavra de Deus prevalece. Que a palavra de Deus não precisa de uma inserção para melhorar ou ajudar alguém. É a fé em Cristo. O preço foi pago por Ele. Não é? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Quando alguma autoridade religiosa, se podemos chamar de autoridade religiosa, quem tem essa prática, né? Começa a querer, entre o pecador e a salvação, colocar alguma coisa fora das Escrituras Sagradas, não é? E a Escritura Sagrada é pela fé. Não é? Às vezes eu vejo pregadores falando sobre o sacrifício de Jesus, que foi completamente, né, bastante para a salvação, está tudo correto, mas ela é condicional. Por que ela é condicional? Porque o próprio Jesus a fez condicional. Como é que ele fez? Ele disse, aquele que crê, a condição é crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então o que é crer? É ter fé. Não é? É você acreditar na Bíblia, acreditar na palavra, porque o homem só acredita no que é palpável, o que é concreto. E o que ele não puder apalpar, ele chama de abstrato. Então, queridos, a fé, a palavra, é ela que gera fé. Está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que nós precisamos é pregar a palavra de Deus. Agora você tem que pregar com fé, crendo, não é? Que a palavra é muito clara lá no livro de Hebreus 6, 11, 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então, queridos, vamos continuar o nosso estudo, amém? Continuando o estudo da justificação pela fé. Isso significa declarar alguém que é injusto, justo, pelos méritos de outra pessoa, nesse caso, Cristo, não é? Ele tomou, ele carregou sobre si a carga de todo mundo. A bênção está doada para o mundo, não é isso? A pregação está sendo feita e você tem que ser muito claro e mostrar, não é que a obra já foi feita, mas você tem que acreditar, você tem que tomar posse. É como um herdeiro vivendo pobremente porque não sabe que tem uma herança para ele tomar posse. Qual é a nossa herança? Cristo. Porque uma vez que você aceita Cristo como Salvador e Senhor, tu toma posse dessa vitória, tu toma posse dessa bênção. Não é isso? Mas é preciso crer, não é? Porque se você não crer, você vai ficar só achando que talvez pode ser. Não é talvez pode ser, você tem que tomar posse, crer. Tomar posse e crer, amém? Vamos lá. A justificação é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Você não tem direito à salvação, mas através de Jesus você toma posse dela. Essa justiça é baseada na obediência de Cristo. Está aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá? Abre a sua Bíblia aí. Filipenses 3, versículo 9. O que é que diz? Está aqui, ó. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Tá certo? Então aí, assim a justificação pela fé
não ocorre sobre base das próprias obras daquele que é justificado, mas das obras de Cristo. Na justificação, nenhum mérito da própria pessoa é considerado, mas unicamente os méritos de Cristo. E ele se faz maldito por nós e sua justiça é perfeita. Está aqui em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa justiça perfeita é divina e diferentemente de qualquer justiça humana. Ela é a única capaz de satisfazer as exigências da santidade de Deus. Tá vendo? Então, por isso, o justificado deve gloriar-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, 30-31. Vamos ler, só para enriquecer o nosso conhecimento. Eu disse 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31 diz: Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é isso? Então, tudo que você pode deve se gloriar no Senhor. Então, está aí, nós estamos lendo esse texto. Jesus cumpriu plenamente a lei e derramou seu sangue em favor de homens pecadores. Então, pela obediência de Cristo, muitos são constituídos como justos. Já imaginou que coisa maravilhosa para nós, né? Através dele, do sacrifício dele. Amém? Então está aí, pois todas as demandas da lei foram satisfeitas por ele. Está lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5:19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então, querido, a porta está aberta, a obra foi realizada, mas você tem que tomar posse dela pela fé e crer. Crer que você tem um Deus que é por você, você crê que Ele está com você. Você, quando pregar sobre Jesus, você tem que pregar com convicção que Ele está ali com você. Não é isso? É Ele, pelo Espírito Santo, que vai trabalhar na vida, na mente, né, no coração do pecador, para que os seus olhos espirituais se abram e ele possa enxergar a glória de Deus, não é? Então está aí. A justiça de Cristo é imputada aos redimidos e eles tornam-se a justiça de Deus em Cristo. Está lá em 2 Coríntios 5:21. Vamos para lá? 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então vamos lá. Diferentemente da regeneração, a justificação não muda a vida interior da pessoa. Isso significa que ela não afeta diretamente o estado do pecador. A justificação ocorre no tribunal de Deus em um ato único. Saiba o que é regeneração na Bíblia, só para a gente fazer uma diferença, né? Regeneração é um termo que se refere à transformação espiritual que ocorre quando uma pessoa aceita a fé em Jesus Cristo. É também conhecida como novo nascimento. Vamos lá. Uma outra palavra para regeneração é renascimento, relacionada a outra fase bíblica, nascido de novo. O nosso renascimento
se difere do nosso primeiro nascimento, quando fomos concebidos fisicamente e herdamos a nossa natureza pecaminosa. O novo nascimento é um nascimento espiritual, santo e celestial, que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. O homem em seu estado natural está morto em seus delitos e pecados até ser vivificado, quer dizer, regenerado. Por isso, isso acontece quando ele coloca a sua fé em Cristo. Está lá em Efésios 2:1. Amém? Então está aí, a regeneração é uma mudança radical. Assim como o nascimento físico resultou em um novo indivíduo, entrando no reino da terra, o novo nascimento espiritual resultou em uma nova pessoa entrando no reino celestial. Falei Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Após a regeneração, começamos a ver, ouvir e buscar coisas divinas. Começamos a viver uma vida de fé e santidade. Agora Cristo está formado nos corações. Agora somos participantes da natureza divina, tendo sido feitos novas criaturas. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus, não o homem, é a fonte dessas transformações. Transformação, está aqui em Efésios 2:1 e também 8. O grande amor e dom gratuito de Deus, a sua rica graça e misericórdia abundantes, são a causa do renascimento. Amém? O grande poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é demonstrado na regeneração e conversão dos pecadores. Amém? Está em Efésios 1, 19 e 20. Vamos ler para o nosso enriquecimento espiritual. Eu disse 1, Efésios 1, 19 e 20 diz, o qual... Efésios 1, 19 e 20 diz assim, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Amém? Então está aí. Também, enquanto a santificação é um processo contínuo, a justificação acontece de uma vez por todas. Então a justificação já aconteceu. Cristo comprou para nós esse direito quando deu a sua vida na cruz. Agora, quando é que você toma posse? Quando você crê. E quando você crê, não é simplesmente acreditar. De vez em quando ouço alguns artistas famosos falando, não, eu sirvo a Jesus, eu amo a Jesus à minha maneira, não tem nada a ver com essas igrejas, não. Então, o problema não é você dizer que crê, que Ele é o Cristo, que Ele é Senhor, que é Criador. Você precisa também viver de acordo, porque eu creio, eu aprendi isso no seminário. Essa palavra crer é mais do que acreditar. Você mostra que crê quando a sua vida é transformada pelo poder de Deus. Não é? Porque se você diz que crê em Jesus, que ama Jesus, faz músicas em nome de Jesus, mas aí eu vou me lembrar o dia que um colega entrou falando com um determinado senador, que estava doente do coração para morrer, já morreu por sinal, não é? E ele disse que ele estava precisando de Jesus. E o senador disse para ele, eu não preciso de Jesus, porque eu tenho Jesus. Abriu o peito e mostrou um crucifixo com Jesus na cruz, estava ele carregando aquele crucifixo. Ele falou assim, mas esse aí está morto, eu estou falando de um Jesus vivo, um Jesus que é poderoso para te curar do coração que você não conseguiu até agora. Ele disse, não, eu já tenho Jesus. Então ele parou e disse assim, me responda uma coisa, Jesus tem você? Porque às vezes você está dizendo que tem Jesus, muito bem, e Jesus tem você? Ora, veja bem, quando Jesus tem uma pessoa, eu, por exemplo, que estou falando com você, eu sou um servo, eu sou um escravo dele.
Eu não tenho, vamos dizer assim, eu faço o que eu quiser, eu posso fazer. Mas agora eu sou escravo. Fomos comprados, não é? Antigamente disse que tinha dois tipos de escravo: o escravo contratado e o escravo comprado. O escravo contratado era aquele que tinha deveres e direitos. O escravo comprado não tinha nenhum direito, era só deveres. Eu fui comprado, eu pertenço a ele. Ele às vezes fala: não faça isso, Gênesis, e eu não faço. Gênesis, não é assim, eu obedeço. Por que eu obedeço? Eu sou um escravo, glória a Deus, e eu louvo a Deus por isso. Vou morar com ele daqui a pouco. Outro dia ele conversou comigo e disse assim: eu vou te aposentar, é ele que vai me aposentar. Olha que coisa tremenda. Eu fui aposentado pelo trabalho secular em 1999, mas continuo trabalhando como escravo com muita alegria. Eu diria que eu sou escravo de orelha furada. Antigamente o escravo rompia o tempo, não é? Vinha o tempo de aforrear, o tempo em que o escravo tinha que ser libertado. Mas ele dizia: eu não quero sair porque eu gosto do meu senhor. Ele pegava uma suvela, furava a orelha dele e aquele escravo ficava com ele para sempre. Só que era um escravo livre, aleluia. Eu sou um escravo livre, eu não sirvo o Senhor por força não, é com alegria. Que alegria eu tenho em servir o meu Deus, o nosso Deus. Então eu sou um escravo, então o Senhor me tem, o Senhor tem você. Você procura conhecer e fazer a vontade dele? Foi o que ele disse para aquele senador, não é? Você disse que tem Jesus, Jesus tem você? Querido, nós temos que nos avaliar também. Será que Jesus tem você? Será que Jesus tem a nós? Será que quando ele quer usar, falar ou fazer alguma coisa com alguém, você está pronto para obedecê-lo? Porque isso é ser servo, isso é deixar Deus dirigir a nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Na década de 86, da década de 80, eu fazia uma viagem missionária. Eu, a esposa, o pastor Hamilton e a irmã Neuza, nós estávamos fazendo uma viagem missionária pela Geórgia, nessa época enviados pelo pastor presidente, que era o pastor Samuel Neto, e nós recebemos um valor para fazer uma viagem inteira. E quando chegou na metade da viagem, Deus me deu uma visão. Eu estava em Itabuna, Edivaldo Bittencourt já dorme no Senhor, não é? E ali Deus mostrou uma pessoa que estava com um problema, e aquela pessoa disse qual era o problema. Era um problema de ordem financeiro, tinha havido lá um desfalque, e essa pessoa não tinha como cobrir aquele desfalque, e o desfalque que a pessoa tinha era metade dos valores que eu tinha para a minha viagem. Queridos, eu conto essas coisas diante de Deus, eu louvo a Deus. Eu tenho visto esse Deus na minha frente, mas não é fácil fazer a vontade de Deus ou ser servo de Deus de verdade, não é? E aquela pessoa disse: pastor, e o que eu faço? Eu falei: meu irmão, eu vou orar por você. O dinheiro que eu tinha era para fazer a viagem. E eu já estava na metade da viagem, já tinha gasto uma boa parte, quase a metade do dinheiro. Eu tinha outra metade para continuar a viagem, não é? E o valor era muito alto. E aquela pessoa, eu despedi dela, descansei de manhã. O pastor Hamilton fazia barba na casa que nós estávamos, e eu estava ali, veio uma voz no meu coração e disse: Gênesis, ajuda essa mulher. Eu falei: como eu vou ajudar isso? Não é Deus. Como é que Deus vai mandar eu tirar o dinheiro da minha viagem para ajudar essa pessoa? Não pode ser. Até que uma vez disse assim: vai lá e ajuda ela. Quando eu vi que a voz vinha de Deus, eu falei: pastor Hamilton e os grupos meus, eu falei: vamos para a casa dessa mulher. Quando chegamos na casa daquela senhora, daquela irmã, ela olhou e eu perguntei: como é, irmã? A irmã conseguiu o dinheiro? Ela botou a mão e disse: pastor, não sei como conseguir esse dinheiro. E eu vou confessar para você, eu falei: minha irmã, mas então Deus já resolveu. Aí, na época, a companheira era que cuidava das finanças, e ela foi lá para dentro e deu o valor àquela pessoa. E aí, quando nós despedimos, que saímos, eu parei o carro e falei: gente, agora somos nós que estamos sem dinheiro para a viagem. Porque Deus, não temos o dinheiro para fazer essa viagem. O dinheiro que nós tínhamos, socorremos essa mulher. Agora vamos pedir a Deus para nos dar o dinheiro. Quando eu disse isso, a companheira disse assim: não. Ela tinha 200, que era 700 na época, ela tinha 200, e eu ajudei com 500.
E quando eu saí de casa, me veio no coração levar 500 de reserva. Era Deus socorrer aquela mulher. Não é brincadeira. Lembro que na ocasião eu estava em Salvador, na Vila Canário. O Edivaldo foi lá levar uma ofertona, pastor, levantamos uma oferta para te ajudar. Queridos, fazer a vontade de Deus é viver pela fé, é crer num Deus presente hoje. Eu quero dizer para vocês, eu tenho visto esse Deus presente hoje. Hoje eu vejo esse Deus agindo como está na Bíblia. Já vi paralítico andar. O que eu já vi Deus fazer na minha caminhada, eu já estou um pouco parado em São Miguel. Mas a grande verdade, o que esses olhos viu Deus fazer e continua vendo, porque o nosso Deus é imutável, não envelhece. Oh, queridos, aleluia, glória a Deus. Mas é preciso você crer nele e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua glória, para teu louvor, para fazer a tua obra. Então, amados, nós precisamos deixar Deus dirigir a nossa vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Mostre que você tem um Deus presente, e é nas provas, é nas lutas. Quando eu vejo Jó lá no 42 de Jó 5, ele dizer: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Como é que Jó viu Deus? Nas grandes lutas e pelejas e batalhas. Não fuja da sua luta, não fuja da sua batalha, porque a sua batalha, querido, oh glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, a sua luta e a sua batalha, ela vai te lapidar para você avançar e continuar vendo Deus. Desculpa que às vezes me vem a memória e eu tenho que falar para vocês. Amém. Deixa eu continuar aqui. Também, enquanto santificamos, é um processo contínuo. A justificação acontece de uma vez por todas. Isso significa que ou alguém é totalmente justificado ou não é. Não existe um estado meio justificado. Entenda o que significa a justificação. A justificação é completa. Ele já fez, tomar posse dela é crer. É crer, como disse, não acreditar, mas mostrar que crê nas provas, nas lutas, nas dificuldades, você crê. Eu tenho um Deus que é comigo. De acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Os elementos da justificação pela fé. A justificação envolve o perdão. Embora a justificação possa ser distinguida do perdão dos pecados, necessariamente o perdão está incluído nela. Essa remissão dos pecados ocorre com base na obra expiatória de Cristo. Obviamente, né? Porque você foi perdoado, eu fui perdoado, não é isso? E continuo sendo perdoado, porque eu sou pecador. Se alguém disser, eu não peco, é mentiroso e quer fazer Deus mentiroso, né? Assim, a culpa pelo pecado é removida, bem como seu castigo merecido, como está lá em Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta que Cristo fez, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É aquele processo que ocorre na nossa vida. Entenda o que é pecado segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, pecado é uma violação da lei divina, mas uma rebelião contra Deus ou uma desobediência à sua vontade. No entanto, o crente foi justificado, ainda está sendo, não é? Vou repetir, no entanto, o crente
que foi justificado ainda está sujeito ao pecado. Ou seja, ocasionalmente ele continua pecando. Está lá em 1 João 1,10. 1 João 1,10 diz: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso indica que o justificado não deixa de ser pecador nessa vida, mas passa a ser um pecador justificado. Não esquecendo, eu gosto muito de chamar a atenção, queridos, para Hebreus 10, 26. Não é? Hebreus 10, 26 é claro o que ele diz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Agora o 31 para fechar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, querido, porque Deus perdoa e porque eu sou pecador, eu vou continuar fazendo as coisas erradas? Muito cuidado, não é isso? Então tá isso. Por isso, Deus remove a culpa do pecado, mas não a culpabilidade. Vamos entender essa palavra, né? Culpa é um sentimento, enquanto culpabilidade é um juízo de reprovabilidade. Davi, por exemplo, o que aconteceu com Davi? Davi cometeu 2 pecados graves. Quando você lê a história de Urias, Urias foi um dos que lutou ao lado dele para ele chegar ao trono. Era um dos valentes de Davi. De repente ele se enamora da mulher de Urias, adultera com a mulher de Urias, já foi um pecado. Depois, para tentar encobrir o seu pecado, traz Urias para deitar com a mulher, mas o Espírito Santo não permitiu que ele se deitasse com Betseba, porque ele estava querendo ocultar-se porque ela tinha engravidado. Coisa terrível, né? Por isso que a Bíblia diz que um abismo se chama o outro abismo. É isso que estava acontecendo na vida de Davi, né? Mas o que acontece? Como ele não conseguiu mascarar o pecado dele, ele manda uma carta para Joabe e diz assim: olha, bota esse homem na frente de batalha, quando ele tiver a batalha, recua e deixa ele sozinho. Ele ia morrer, e de fato morreu. Mas, queridos, nada foge à percepção divina. Nada fazemos que os olhos de Deus não contemplem. Até o pensamento do coração ele já contemplou, não é verdade? Então o que acontece? Eu vou te dizer o que acontece. Depois que ele sabe que Urias está morto, que ele agora vai então oficializar meu casamento com Betseba, o filho que nasceu desse pecado morre, e se ele agora está sossegadão, e se os olhos de Deus estão sobre ele, e leva Natan para... E sabe o que Deus ia fazer com Davi? Deus ia matar Davi, ele veio matar Davi, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, queridos. Aí é que está a culpabilidade, é o juízo, reprovabilidade. Então o juízo estava sobre ele, mas ele se humilhou. Natan disse assim: Deus ia te matar. Mas por quê? Se você se humilhou, ele não vai te matar. Agora a espada não vai sair da sua casa. Acompanha a jornada de Davi depois do pecado dele. Não foi a mesma coisa. Deus não deixou de usá-lo, Deus não deixou de fazê-lo, Deus não deixou de honrá-lo até que o filho que ele veio é chamado de filho de Davi. Mas ele teve essa mancha, essa marca, e teve que pagar por ela também.
Então o que eu quero dizer é isso, o pecado voluntário, não resta sacrifício, vai passar pela prova. Amém? Tá aqui o exemplo do pecado de Davi e Betseba. A expressão Deus perdoa o pecado de Davi, mas as consequências ninguém escapa. Significa que, apesar do perdão divino, o pecador pode enfrentar as consequências do seu pecado. O que é que diz lá em Gálatas? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muito cuidado. Alguém diz semear? É voluntário. Vamos dizer, semear. Agora, colher é obrigatório. Vai colher. Amém? Bom, vamos continuar. Mas a justificação vai ainda mais além do que um simples perdão. Ela também envolve a restauração da comunhão entre Deus e o homem. Né? Está aqui em Atos 13, 38 e 39. Vamos ler? Seja-vos, pois, notório, olha só, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, pois ele é justificado, né? Por ele é justificado todo aquele que crê, a condição, crê, viu? Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos das trevas e converteres a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aquele que foi justificado tem paz com Deus, pois a culpa do pecado é removida. O pecador, alvo da justificação, é adotado como filho de Deus. Está lá em João 1,12, Romanos 8, 15 e 16, Gálatas 3, 26 e 24. Agora ele desfruta dos direitos filiais concernentes a esse estado, sendo também herdeiro legal de uma herança eterna. Amém, querido? Vou pedir permissão a vocês para parar, que eu ainda estou convalescendo, não é? E a canseira bateu aqui agora. Vocês vão me perdoar. Eu vou continuar no próximo domingo. Deus abençoe vocês. A partir das 16 horas nós estamos na nossa sede, na nossa escola. Eu estou pedindo força a Deus, que eu ainda fiquei 12 dias praticamente de cama. Praticamente me levantei ontem e antes de ontem, e hoje estou aqui. Tinha pedido até o pastor Wesley para fazer a escola, mas depois veio um desejo de voltar com vocês. Então, querido, vou agradecer a presença de vocês. Agora eu vou passar para a conclusão. Não falei o nome de vocês, desculpe. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, foi uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã. Eu estava desde esses 13 dias ausente da igreja, ausente dos contatos, compromissos, tive que cancelar todos eles. E agora devagarzinho vou retomando, viu, queridos? Agradeço as orações dos santos. Sei que muitos clamaram o Senhor em meu favor e eu confesso, passei momentos que eu achei até que estava na minha hora. Mas teve um dia que eu levantei de manhã, foi no domingo passado. Eu levantei pela manhã, irmãos, e as forças foram todas embora. Eu só disse uma coisa para Deus: Deus, não estou aguentando, que a minha infecção no intestino me deixou praticamente sem condições de nada. Mas louvado seja o Senhor, estou aqui, glória a Deus, não é? Porque o meu Deus dizer, eu que vou te aposentar. Ele disse, eu que vou te aposentar. Enquanto ele não me aposentar, eu tenho que estar na frente de batalha, quero estar, e sei que ele vai me dar graça para isso, porque a bem da verdade, nesses 63 anos de crente, aleluia, e 53, 54 de pastorado, ele tem segurado nas minhas mãos. Muito obrigado a você que orou por mim. E sei que muitos não souberam que eu não sou muito de comunicar batalha, não, gosto de comunicar vitória. Vitória eu sou, não vou contar, que eu estou
precisando, que eu estou, né? Fico eu conversando com o meu Deus, que sempre me envia o socorro. E no domingo, quando eu disse isso, irmãos, em nome de Jesus, eu senti as forças voltar para o meu corpo e aí comecei a melhorar. Agora perdi uns quilos, eu já estava magro, que tem misericórdia, né? Perdi entre 3 e 4 quilos. Agora olhei e falei, meu Deus, estou sumindo. Mas enquanto tiver fôlego aqui, eu estarei dizendo para vocês, Jesus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Ele não nos deixa sozinho, não. Se passar pelos vales, eu vou passar com você. A água não vai te afogar, o fogo não vai te consumir. Estou aqui, viu, querido? Desculpe. Amém? Mas eu vou chamar um louvor agora para nós. Já estamos encerrando, amém? Abra a sua harpa, o seu cantor cristão, um 137, e vamos adorar a Deus com esse louvor. E eu já estou assim, convidando vocês para o encerramento, amém? Aleluia, Jesus. Desculpe aí, gente. Enquanto Salvador, aleluia, eu livro, amém. Meus olhos abrir, pois quero da mera letra ler a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, no pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua presença. Continuo orando que eu preciso me restabelecer. Quero estar na nossa Assembleia Geral, 18, 19 e 20, ali no sítio Canaã, rever meus amigos, meus irmãos. Me parece que vou me encontrar com Antônio Raimundo do Carmo, Joaquina Rossetti. Ele já está se preparando. Este homem se lembrou de quando nós, em 1962, eu muito jovem, 16 anos, andando lá em Bom Sucesso. Falou, lembra, gente? Nós conversando lá em Bom Sucesso. Falei, meu Deus, está ele vivo aí, forte, como muitos outros companheiros também, e ele vai estar nessa Assembleia. Eu quero dar um abraço neste homem e muitos companheiros aí, como Samuel Neto, pastor Ferreira e Calheiros. Calheiros está mais próximo da gente aqui, né? Mas louvado Deus, Senhor. Deus abençoe todos. Muito obrigado. Quero lembrar que às 12 horas nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E também o nosso culto ali na sede. Hoje, eu não sei, uma das irmãs, como eu estava ausente domingo passado, o último domingo sempre fica para um dos grupos. Não sei como está organizado, mas nós estaremos lá em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Um domingo, um restante de domingo abençoado. Deus alegre o teu coração e a todos nós e nossas famílias e familiares. Amém? Nós vamos orar, né? Mas antes eu quero conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Parabéns. Deus multiplique essa data por muitos e muitos anos e você possa comemorá-la na presença de Deus. Vamos recitar o versículo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Deus abençoe e até um próximo encontro, mas logo mais às 18 horas estaremos juntos. Em nome de Jesus. Mas não deixe de
de estar na sua igreja no culto presencial, que esse culto é muito importante, amém? Vamos orar. Muito obrigado, Pai Celeste, por esses momentos que passei com teus filhos, o privilégio de estar ministrando a tua palavra, Pai. Obrigado porque a tua graça nunca nos faltou, tua presença gloriosa, Pai. Continua abençoando a nossa liderança, pastor Ademir Chave, pastor Antônio José Calheiro, todas as nossas lideranças estaduais, regionais e locais, nossos departamentos. Prepara-nos para a Assembleia Geral 18, 19 e 20 ali no Sítio Canaã. Ser conosco ali, Pai. Eu creio que você está ali em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa a nossa viagem, as viagens das caravanas. Eu já estou entregando nas tuas mãos, Pai. Agora, Pai, muito obrigado por essa escola. Abençoa os aniversariantes que completaram o ano. Abençoa que eles possam continuar, Senhor, na tua presença gloriosa. Nosso caderno de oração, as nossas autoridades constituídas, Pai. Ajuda esses homens que têm essa responsabilidade. E a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa, Pai. E que ela possa brilhar, ó Deus, como um zero no firmamento, Pai. Seja a tua graça sobre nós. Eu oro, te agradeço por esse privilégio de estar falando ao teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.